Boa tarde, pessoal, tudo bem? Deus abençoe. Como é que vocês estão? Vamos hoje, mais uma vez, meditar alguns trechos, alguns parágrafos do caminho de São José Maria Escrivá. E peço para que vocês, mais uma vez, procurem focar nesse momento, como já desde das últimas lives a gente vem trabalhando principalmente a formação do caráter. Então é de suma importância que vocês meditem tudo aquilo que já foi falado. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Mas meditem sobre tudo que já foi falado nas lives anteriores, para que ao final dessas meditações a gente consiga, ao menos, melhorar um pouquinho como pessoas, como homens e mulheres, que sejam de fato de valor. Como o título aqui na live, não vivendo a vida com bobagens vazias. Não pautando a nossa vida com bobagens vazias. Bom, iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações para que possamos realizá-las, para que para vós comece, para vós terminemos tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parágrafo 41. De modo tão transcendental, que modo tão transcendental de viver bobagens vazias, e que maneira de chegar a ser alguém na vida, subindo, a força de pesar pouco, de não ter nada, nem no cérebro, nem no coração. Muitas vezes a gente, por conta da correria da vida, a gente não fica prestando atenção nos detalhes. E é natural que muitas vezes a gente acabe deixando as coisas do alto, né, as coisas que realmente importam, de segundo plano. O problema é que com o passar do tempo, quando a gente não se dá conta disso, a gente acaba enchendo o nosso coração, preenchendo o nosso coração com coisas que não nos trarão a vida eterna, não nos trarão a salvação. Não digo aqui para que você viva uma vida muito mais espiritual do que material, não é isso. Mas é para que você consiga compreender que na sua vida, a sua vida, ela tem valor. Se você pode evitar situações que te levam a pecar, situações que te levam a falar da vida dos outros, situações que te levam a desejar o mal para o outro, enfim. Se você pode evitar, evite. Porque você não só vai estar fazendo um bem para a sua alma, como também fará bem para quem está ao seu redor. Com o passar do tempo, quando nós nos preenchemos dessas futilidades, dessas coisas venéreas, tendemos a prejudicar principalmente aqueles que nós amamos. E quando nós menos percebemos, nós estamos numa bola de neve, onde nós não conseguimos sair dela. Quando o santo fala que para que nós muitas vezes tendemos a querer ser alguém na vida, subindo, galgando sempre o maior. A tendência é que lá na frente, se a gente não está bem alicerçado na fé, é fazer com que as coisas, a soberba acabe sobrepondo aquilo que realmente importa. O que importa para que você consiga alcançar um patamar maior na sua vida não é quando você chegar lá, mas é o caminho que te levou até lá. É o caminho que te forja, não é a sua vitória. Entendem o que eu quero dizer? Então, quando uma pessoa não vive bem cada fase que ela passa até chegar ao fim,
que ela deseja, ela acaba passando por cima dos outros e, além de passar por cima dos outros, ela acaba principalmente prejudicando os outros, o que é muito pior. Obviamente, não estou falando aqui que você não deva buscar coisas melhores para sua vida, não é isso. Mas qual o foco, com que intuito você está buscando aquele algo? Entende? A mudança de perspectiva precisa estar presente. Se você busca algo, você precisa ter uma finalidade para aquele algo. Lembrando, a nossa essência, nós humanos, temos na nossa alma incutido o desejo do céu. Quando nós não, de alguma maneira, não atingimos esse fim último, nós deixamos de viver aquilo para o qual nós fomos criados. Por isso que é necessário que tanto eu quanto você olhemos para a nossa vida e observemos cada passo que nós fizemos. Para que, a cada passo, nós aprendamos com os nossos erros e, principalmente, aprendamos a valorizar cada aprendizado. Para que, ao final, ao menos a experiência de nós termos vivido tudo que vivemos, possamos carregar mais para frente. 42. Por que essas variações de caráter? Quando fixarás a tua vontade em alguma coisa? Larga esse teu gosto pelas primeiras pedras e põe a última ao menos em um de teus projetos. Fazendo uma analogia, é natural que muitas vezes nós, com o passar do tempo na nossa vida, a gente acabe passando por situações em que nós vamos modificando o nosso caráter. Porém, cada um de nós temos uma inclinação, uma má inclinação. E essa má inclinação é que vai nos delimitar, vamos dizer assim, não deveria, mas acaba nos delimitando para onde nós levaremos essa má inclinação, levaremos essa mudança de caráter. Então, se você é uma pessoa soberba, uma pessoa mesquinha, uma pessoa orgulhosa, saiba que lá na frente você tende a prejudicar os outros, porque quanto mais você alimentar essa sua má inclinação, pior vai ser. Então, quando você começa a dar muito valor para aquelas coisas que rapidamente você consegue alcançar, tipo, as primeiras vitórias que você consegue, você fazendo com que o seu caráter seja forjado de fato. Então, as primeiras conquistas que você consegue fazer com que o seu caráter comece a ser moldado de uma maneira legal, ou de modo com a qual esteja em conformidade com a vontade de Deus, você dá muito mais valor para essas primeiras conquistas do que quando você chegar no final. Você acaba por dar muito mais valor a essas pequenas dificuldades superadas do que aquela última. Por quê? Você passou por tudo que você passou, então quando você vai passar, é a última coisa que falta para, por exemplo, conseguir passar no vestibular. A última etapa para passar no vestibular. Se você vai dar muito mais atenção pelo menos deveria ser assim, né? Dar muito mais atenção para o seu preparatório, para a sua prova anterior, para que você chegue até ali. Porém, o que o santo nos alerta é que nós precisamos conter essas variações do nosso caráter a ponto de valorizarmos cada uma das etapas da nossa vida. Valorizarmos cada aprendizado que nós passamos. Porque cada uma das dificuldades que nós passamos e superamos, cada uma delas forma o nosso caráter. Obviamente que eu não estou falando para que você fique prestando muita atenção em um problema que não tem solução. De fato. Como diz o ditado, né? O que não tem remédio, remediado está. Não é isso. Não se trata disso. Mas se trata, sim, de você buscar, a partir do momento que você se depara com uma situação de conflito, você buscar
fazer com que essa situação de conflito seja para ti uma forma de te aproximar ainda mais daquele que te criou. 43. Não sejas tão suscetível. Magoas-te por qualquer coisinha. Torna-se necessário medir as palavras para falar contigo do assunto mais insignificante. Não te zangues se te digo que és insuportável. Enquanto não te corrigires, nunca serás útil. Aí nós olhamos, aqui o São José Maria Escrivá, ele descreve ipsis literis uma pessoa de quarta camada. Por quê? Vocês já viram aquela pessoa que fica de mimimi por qualquer coisinha? Você fala, a pessoa reclama com você? Pois bem, quando uma pessoa está na quarta camada da personalidade, a pessoa em quarta camada é aquela pessoa que ela não saiu da infância. Quando uma criança, né, colocando um exemplo prático, para uma criança, o adulto precisa atender algumas necessidades dela, né, a necessidade do alimento, etc., do carinho, do afeto. Porém, quando nessa fase da infância o adulto quer referência para ela, seja pai, mãe, avô, tio, tia, enfim, não dá o afeto necessário para essa criança, ela vai se tornar aquele adulto chato de galocha que vai, se um patrão chega para ele e fala para ele fazer determinada coisa, o patrão não gosta mais de mim. Olha como ele tá. Aí que não sei o que. Começa a pensar que o mundo gira ao redor do seu próprio umbigo. Até como o próprio o santo disse aqui, para essa pessoa se torna necessário medir as palavras para falar com ela. Porque qualquer coisinha magoa. São as pessoas floco de neve. Se você fala um pouco mais ríspido com ela já fica toda chorosa. Não tô aqui dizendo, obviamente, que seja algo que você não consiga mudar no seu caráter. Óbvio que você consegue. Mas você só vai realmente conseguir a partir do momento que você olhar para si mesmo e dar um basta nesse tipo de situação. Principalmente, sobretudo, quando você tem uma situação onde você percebe que você está sendo muito mimado. Aí, para quem não viu as últimas lives no YouTube, peço para que vocês deem uma olhada no canal. Quando você percebe que você é muito mimado, você olha para aquela situação e fala, putz, eu não deveria ter agido dessa forma. A pessoa só quis, né, falar comigo me alertar de alguma coisa, ou meu patrão só pediu para que eu fizesse isso, por que eu só não fiz? Entende? Então, quanto mais a gente acaba usando dessas situações, achando que o mundo está girando no nosso redor, e perdemos a noção de que nós passaremos por esse mundo. Se você morrer amanhã, o mundo vai continuar sendo o mundo. Desculpa te falar isso. As pessoas vão seguir a vida delas. Quando nós não temos essa consciência, nós acabamos vivendo realmente de fato como se o mundo girasse ao nosso entorno. Como se as pessoas que estão ao nosso entorno fossem obrigadas a satisfazer os nossos desejos, os nossos anseios. E isso é reflexo direto dessa lacuna que foi deixada na sua criação. Se você está se encaixando nessas características, muito bem. Como você pode sair disso? Medite, olhe para as coisas ao seu redor. Olhe para a janela do seu quarto ou para a janela da sua casa.
fixamente para o céu durante alguns momentos. Fixe o seu olhar nele. Você vai perceber que, independentemente de quem você é, o céu continua sendo o céu. A árvore continua sendo a árvore. A pedra continua sendo a pedra. Eles são. Se as coisas são, você não vai conseguir mudar. Elas são o que elas devem ser. Por isso é necessário para que você olhar com isso, para isso, e passar a, de fato, observar as coisas como elas são. E não imaginar na sua cabeça que as coisas são assim ou assado. Parar de ser uma pessoa insuportável. Parar de achar que as pessoas precisam te amar. Não, meu caro. As pessoas não precisam te amar. Elas deveriam? Talvez. Porque é dever de todo cristão amar. Porém, nem todo mundo vai fazer isso. Até mesmo aquelas pessoas que se dizem seus amigos, algumas delas pela má inclinação do seu caráter, a primeira oportunidade que elas tiverem, elas vão daria na pipa. O ser humano é assim. Quando você começa a compreender a essência do ser humano, você começa a perceber que, opa, peraí, se eu acabo decepcionando outras pessoas, por que eu não vou me decepcionar com os outros? Por que eu exijo que os outros não me decepcionem, sendo que eu decepciono? Esse é um exercício de maturidade. E isso você não vai conseguir de uma hora para outra. A partir do momento que você toma consciência que as coisas são o que são, independente de você, aí se faz necessário você realmente desbravar o que está ao seu redor. Desbravar no sentido de você olhar para as coisas ao seu redor com uma outra ótica. E olhar para si próprio, para a sua história de vida, e observar que, poxa, eu posso ser melhor. Eu posso não mais usar as pessoas. Eu posso não mais agir de forma a prejudicar as outras pessoas. Eu posso. Mas como é que você vai conseguir isso? Com a sua vontade. Depende de você, amiguinho. Não depende de mim. Parágrafo 44. Desculpa-te com a cortesia que a caridade cristã e a vida social exigem. E depois, para a frente, com santa desvergonha, sem parar, até subires inteiramente a encosta do cumprimento do dever. Quando nós erramos, isso acontece até mais por conta das pessoas que, de repente, das pessoas que têm dificuldade de pedir perdão ou pedir desculpas por algo. Às vezes as pessoas ficam tão fadadas a quererem se achar suficientes, que elas esquecem que elas erram também. E por elas errarem, elas não aceitam que erram e agem de forma soberba. Então, o conselho do santo é: se desculpe, porque a vida social te exige e a caridade cristã te exige. Porém, siga em frente, não fique parado nos seus erros. O maior erro que nós temos hoje é que as pessoas ficam que nem um cachorro quando corre atrás do próprio rabo. Ficam ruminando o seu próprio erro e não seguem em frente. Não conseguem passar adiante. Sabe quando você está no joguinho de videogame que você tem que passar de fase? Então, a pessoa fica naquela fase e a vida toda não consegue passar. E
esquecem que o fato delas não conseguirem passar dessa fase, passar por esse erro, pode, a curto, médio ou longo prazo, trazer consequências principalmente para a saúde mental delas. Como, por exemplo, pessoas assim são mais susceptíveis a desenvolverem transtornos como a depressão. A depressão nada mais é, obviamente tem a parte biológica, química, enfim, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o aspecto social. Quando uma pessoa está em depressão, ela está interiormente ruminando alguma situação de dor, alguma situação de erro, algum erro que ela tenha cometido ou que outros cometeram com ela. Quando ela fica só nesse círculo infinito, ela não consegue sair do estado de depressão. Por isso que ela acaba trazendo para si uma tristeza profunda. Somente a partir do momento que ela começa a se desculpar pelas suas faltas e seguir em frente, é que ela começa a ter um quadro de melhora. O problema é que hoje em dia a depressão entrou na moda. Então as pessoas não vão querer dar um passo para ser curado ou para realmente se tratar da depressão. É muito mais fácil a pessoa ficar se lamentando, sentada no sofá, deitada, trancada no quarto, etc., do que ela tirar a bunda da cadeira e dar um passo além. Entende? Romper com aquilo que te faz mal, romper com aquelas situações da sua vida que te causaram dor, te causaram incômodo, te causaram sofrimento, e passar a viver uma vida nova sem olhar para trás. Mantendo o foco nas coisas que realmente importam. E aqui nesse ponto eu tenho um lugar de fala porque, enfim, quem já viu as outras lives já sabe do que eu tô falando. Então, primeiro de tudo, se você ainda está nesse vício de ficar ruminando os seus erros, olha para a situação. Eu errei. Toca o baile. Ah, mas isso, imagina que não sei o que. Se você tem que pedir desculpa, peça desculpa, mas segue o baile. Por quê? As pessoas não estarão do seu lado quando você cair numa cama prostrado. As pessoas não vão estender as mãos para você quando você estiver enclausurado no seu quarto. Elas não vão. Poucos irão. Coloca isso na sua cabeça. Se você errou, peça desculpa, se redima do seu erro e toca em frente. Se a pessoa ainda tocar nesse assunto, ignora essa pessoa. Não fica parado no seu erro. Senão você vai continuar sendo uma pessoa mimada. Simples assim. Parágrafo 45. Por que te doem essas errôneas conjecturas que se fazem a teu respeito? A mais baixo chegaria se Deus te abandonasse. Persevera no bem e encolhe os ombros. Por que te doem as fofocas que fazem ao seu respeito? Por que te doem as calúnias que fazem a seu respeito? Por quê? Entenda, as pessoas têm má inclinação por conta da mancha do pecado original. Algumas, a fofoca está mais latente. E é um desafio para essas pessoas também romper com essas situações. Mas nem todo mundo quer.
Mas por que você saber que uma pessoa está te caluniando nas suas costas te dói tanto? No fundo, no fundo, no fundo, essa é uma lacuna, como eu falei anteriormente, que você não teve, da atenção que você não teve na infância. A necessidade de atenção é tão grande no seu coração, tão grande, que você não consegue conceber que uma pessoa esteja falando mal de você. E desculpa, as pessoas são assim. Elas vão falar. O que você precisa fazer é perseverar naquilo que te faz bem. É perseverar na sua vida. É perseverar com a sua família. É lutar pela sua família, pelas suas coisas, pelo seu trabalho, servir e ponto. Deixe que as outras pessoas falem o que quiserem falar de você. Por óbvio, mantenha a sua vida, né? Mantenha a sua intimidade com Deus, obviamente. Porque, né? A gente não sabe o que as pessoas podem fazer ou deixar de fazer. Porém, ignora. Quando a caravana passa, os cachorros ladram. Entenda isso. As pessoas vão falar. Ponto. Para mim seria muito fácil dar ouvidos para o que as pessoas falaram depois das minhas últimas decisões com relação ao apostolado. Seria muito fácil. Mas a caravana passa e os cachorros ladram. Eu não vou deixar de fazer as coisas que eu devo fazer. Eu não vou deixar de trabalhar aqui dentro do apostolado porque fulaninho, beltraninho, ciclaninho ficou falando de mim. Não. Porque o que me move é um bem maior. Porque o que me move, o que me dá realmente ânimo para continuar é aquele que me criou. E é aquele que verdadeiramente me ama. E te ama. Entende? É só a partir do momento que nós colocamos um basta nessas coisas é que a gente consegue viver de fato. A gente consegue servir de fato. 46. Não achas que a igualdade tem como a entendem, bem como tal como a entendem, é sinônimo de injustiça? Aqui a gente começa, vamos delimitar. Igualdade é diferente de equidade. A igualdade que ele fala aqui, como nós entendemos hoje, ela quer nivelar todo mundo da mesma maneira. A equidade trata-se de que, se uma pessoa está em situação de vulnerabilidade, você vai ajudar essa pessoa até chegar a um determinado nível. Você não vai tirar de outra pessoa para que essa pessoa eleve o seu nível. Entende o que eu quero dizer? Não é você colocar todos no mesmo patamar. Homens e mulheres são iguais. Enfim, essas baboseiras todas que a gente tá cansado de ouvir. Principalmente das feminazes. A equidade é você entender que há diferentes necessidades. Mas, no geral, você consegue atender essas diferentes necessidades para que as pessoas alcancem um determinado patamar. Não é nivelar todos da mesma forma, deixando que os que ganham mais percam, que os que ganham menos ganhem, até chegar a um determinado nível aceitável. Não é isso. Não é isso. Se as pessoas ganham mais, é porque elas batalharam para ganhar mais. Ponto. Elas não ficaram na zona de conforto. E isso, cada um de nós podemos fazer. Mas é aquilo, tem pessoas que estão realmente em uma situação muito precária. Essas precisam ser atendidas e é uma forma de caridade. Mas, uma coisa é você ajudar essas pessoas achando que está fazendo caridade e ficar tirando fotinha no Instagram.
Isso não é caridade. Isso é autopromoção. E não é esse o objetivo. Ninguém precisa saber da caridade que você faz. Ninguém. Somente aquele que tudo vê. Então, quando o santo ele fala aqui que a igualdade tal como nós a conhecemos é sinônimo de injustiça, é por causa disso. Porque essa igualdade que tanto defendem tira das pessoas para dar para outras. E não faz com que todos tenham as mesmas, como dizem, né, as mesmas oportunidades. Não é isso. Não é essa a questão. A questão é que algumas pessoas que estão em vulnerabilidade, elas se conformaram àquela situação. Tem esse ponto. Elas se conformaram a ficar em extremíssima pobreza. E aí? O Estado vai ter que bancar tudo? Por isso que se faz necessário que eu e você tomemos a dianteira dessa situação. Em estar ajudando os outros, sim. Mas, com o nosso esforço, mostrar com o nosso exemplo para aquelas pessoas que elas podem ser melhores. Não com a nossa fala. Não dando somente o alimento para aquelas pessoas. Mas principalmente com o nosso testemunho. 47. Essa ênfase e esse ar improado fica-te mal. Vê-se que são postiços. Procura, pelo menos, não os empregar com o teu Deus, nem com o teu diretor, nem com os teus irmãos. E haverá uma barreira a menos entre ti e eles. Aqui o santo, ele fala diretamente com um dos seus dirigidos, tá? Para quem é católico, algumas pessoas têm para si um diretor espiritual, que é aquele que vai conduzir a sua vida oracional, a sua vida de intimidade com Deus. Quando uma pessoa tem uma pompa muito maior, vamos dizer assim, um ar muito soberbo, por assim dizer, ela tende a não escutar pessoas que estão num nível acima dela, numa hierarquia acima dela. O que acaba sendo uma barreira de fato. Então, fica difícil, por exemplo, para um diretor espiritual aconselhar uma pessoa que é soberba se ela não quer ouvir. Fica difícil para uma pessoa escutar a voz de Deus, uma pessoa soberba ouvir a voz de Deus, se ela só quer falar para ele aquilo que está no seu coração. E isso ocorre na maioria das vezes porque as pessoas estão sedentas, estão carentes de atenção. O soberbo nada mais é do que aquela pessoa que acha que é autossuficiente, que ela acha que ela basta de si própria. E acabou. Só que ela não entende que ela não será verdadeiramente feliz se ela não estiver com o próprio Deus. E é isso que é por isso que muitos acabam se perdendo. Por acharem que são autossuficientes. Seja pelos títulos que têm, mestrado, doutorado, pós-doc, etc. Seja pela condição financeira que tem. Tudo isso vai passar. É melhor que você acumule tesouros no céu do que tesouros aqui na terra. O problema desses soberbos é que eles não conseguem perceber que este foi o motivo da queda de Lúcifer. Lúcifer caiu, foi deposto, porque ele se rebelou. Porque ele não quis cumprir a vontade de Deus. Porque ele se achava si próprio, dono de si próprio.
Então, quanto mais a gente tem isso bem delineado no nosso imaginário, a gente começa a perceber nuances nossas que, se nós não tomarmos cuidado, nos levarão à condenação eterna. Essa é uma delas. Nós precisamos romper com todo e qualquer tipo de orgulho ou soberba. Todo. Porque, às vezes, uma pessoa mais velha que você tem muito a te ensinar. Só que se você não quer ouvir, não vai adiantar nada. Às vezes é o seu pai ou a sua mãe ou alguém de mais idade da sua família quer falar alguma coisa pra você, quer te instruir em alguma coisa, você não... Ou escuta, não escutando, né? Mexendo no celular. Às vezes aquele ensinamento você poderá levar até o fim dos seus dias. E você perde tempo ficando prestando atenção no celular. Passar a escutar mais as pessoas, principalmente os mais velhos. Passar a escutar mais aqueles que convivem contigo, vai fazer com que aos poucos você vá acabando, vá destruindo essa soberba. E te tornando mais humilde. 48. Pouco firme é teu caráter. Que ânsia de te meteres em tudo. Obstina-te em ser o sal de todos os pratos. E não te zangues se te falo claramente. Tens pouca graça para ser sal. E não és capaz de desfazer-te e passar desapercebido à vista, como esse condimento. Já viram aquelas pessoas que querem ser tudo ao mesmo tempo? Eu tenho certeza que vocês devem ter algum tipo de amiguinho de vocês. Que de alguma maneira ele quer ser aquele cara que vai trazendo para uma realidade da igreja. Aquele cara que prega, aquele cara que toca, aquele cara faz tudo. Faz tudo, mas não faz nada direito. Sabe assim? O que o santo nos alerta aqui é justamente para não acharmos que pela nossa presença, é o que vai fazer com que tudo mude. É o que vai dar aquele gostinho especial. Não é. Nós precisamos entender que nós somos apenas um instrumento. Aquele que dá sal às coisas, aquele que dá sabor às coisas, é o próprio Deus. Se as suas boas ações você as realiza, é porque Deus agiu em você. Porque as nossas próprias ações, pelas nossas próprias ações, são más. Por isso que quanto mais você se une a Deus na intimidade, quanto mais você se une a Deus na sua vida de oração, quanto mais você se une a Deus na sua vida como um todo e faz as suas ações para que Ele seja glorificado nelas, muito mais você percebe que a sua vida ganha um sentido maior. A sua vida ganha um motivo de existir, um motivo de ser. E você acaba, de fato, vivendo aquilo que você precisa viver. Falta-te o espírito de sacrifício e sobra-te o espírito de curiosidade e exibição. Cala-te. Não sejas meninão, caricatura de criança, bisbilhoteiro, intriguista, linguarudo. Com as tuas histórias e mexericos, esfriastes a caridade, fizeste a pior das obras e, se por acaso abalaste, má língua. Os muros fortes da perseverança de outros, da tua perseverança, deixe de ser a graça de Deus, porque é instrumento traiçoeiro do inimigo. Mais uma vez, ratificando,
Quando você se põe numa situação de fofoca, quando você se põe numa situação em que está um grupo de pessoas tal, e daqui a pouco uma dessas pessoas sai e começam a falar daquela pessoa e você acaba se envolvendo ali e falando também, você está sendo instrumento do encardido. Por que isso, Tony? Porque a intriga, quem gera discórdia, quem gera tudo isso é o encardido. Obviamente que nem tudo. Vamos colocar, vou fazer o que eu não deveria, mas enfim. Obviamente que as pessoas agem por si próprias. Então, se elas querem estar naquele meio, elas vão ficar naquele meio. Ponto. Ah, mas o que tem fazer uma gracinha? Ah, o que tem? Ok, você é livre para optar. Mas saiba, tenha consciência de que se você optar por ficar nesse meio, você está compactuando com isso. Não importa o que as pessoas falam, ignore. Ou, melhor ainda, saia de perto. Porque essas pessoas, se essas pessoas estão falando dessa pessoa que estava na roda, se estão falando dela, com toda certeza vão falar de você. Lembra que a gente falou lá atrás? Para não dar ouvidos para quem fica falando de você? É isso. É isso. A intrusa. Olha a intrusa aqui. Parágrafo 50. És curioso e bisbilhoteiro, xereta e intrometido. Não tens vergonha de ser, até nos defeitos tão pouco masculinos? Sê homem, e esses desejos de saber da vida dos outros, troca-os por desejos de irrealidades de conhecimento próprio. Ao invés de querer saber da vida dos outros, queira saber da sua vida. Queira saber da sua história. Queira saber quem de fato é você. Não aquilo que as pessoas pensam que você é. Não aquilo que você faz, mas aquilo que você é. Olhar para sua história com misericórdia é você ver que mesmo com as suas más inclinações, mesmo você pecando feito um louco, que isso eu e você somos iguais, ainda assim, Deus te ama. Eu sou assim. Eu sou assim, mas Ele me ama. Então, o que eu vou fazer? Vou me conformar a isso? Não, obviamente que não. Vou procurar melhorar. Mas isso é o suficiente para detonar todo e qualquer tipo de coisa que possam falar sobre a sua vida. Detonar no sentido, como posso dizer, espiritual da coisa. É você realmente deixar que essas coisas que falam sobre você não caiam no seu coração. Entende? Coloca o filtrozinho aqui na orelha, no seu olho, na sua boca, e filtre aquilo que não vem de Deus. Aquilo que você sabe que é uma inverdade. É somente quando você passa a não querer mais saber do que se passa na vida dos outros, é que você começa a perceber que as outras pessoas são as outras pessoas. O que importa é a sua vida. O que importa é você hoje. O que importa é você viver agora. O que você pode fazer por você hoje. Quando você tem essa consciência, cara, a sua vida deslancha. Deslancha. Independente de qualquer coisa. É difícil? É difícil, óbvio. Óbvio que é. Não é fácil. Não estaria falando pra você fazer uma coisa que seria fácil de fazer. Não é esse o intuito da formação.
O processo formativo não tem esse objetivo de ser fácil. Ele é difícil. Ele é doloroso muitas vezes. Porém, é necessário. Tudo porque, principalmente, se você não se forma, você não muda. Se você não forma o seu caráter, você não consegue ser uma pessoa melhor. E é somente aqueles que estão dispostos a mudar que entram para a eternidade. Observe a vida dos santos. Vejam quem eles eram e quem eles se tornaram. O exemplo dos santos tem muito a nos ensinar. Cabe você se dispor a aprender. Ok? Recadinhos práticos. Se tudo der certo, no sábado a gente dessa vez vai fazer a live na Twitch, jogando uma monguinha de leve. Então, se quiser participar, é só mandar mensagem aqui no direct ou no Telegram, no canal do Telegram. Eu vou deixar o canal do Telegram na bio depois dessa live. Tem o canal do Discord também, que o link tá na bio agora. Terminando aqui, eu vou tirar o link do Discord para colocar o do Telegram. Então, se ainda não está no Discord, entra agora, né? Depois que terminar a live, entra no servidor. Porque domingo agora a gente vai continuar o encontro de catequeses para adultos, ok? O primeiro encontro a gente já teve domingo passado, foi muito bom, por sinal. Agora, domingo que vem tem mais, tá bom? Então, ratifico. É aberto, quem quiser participar é muito bem-vindo. Só que quem for protestante, tenha um pouco mais de cuidado. Porque mesmo que você não concorde com determinadas coisas que pode acontecer, ali é um momento de formação, não é discussão. Se quiserem discutir depois, aí é com vocês. Durante a 1 hora de formação, é formação. A catequese é formação. Ponto. Tá bom? Mas eu já fiz a primeira Eucaristia, já fiz o batismo, já sou crismado, posso participar? Pode. Eu ainda tô me convertendo ainda, tô ainda passando por todo o processo ainda, tal, de formação. Se você tá passando por catequese na igreja, na sua paróquia, pode participar também, porque vai complementar, tá bom? Vai complementar uma coisa com a outra. Então vai ficar muito melhor pra você, tá bom? E segunda-feira a gente tem live no YouTube às 9, se tudo der certo. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!